Emir seguia profundamente abalado, se sentindo completamente ignorado por Faruk, que não lhe dava a devida atenção. Triste e carente, Emir se trancou no quarto, onde em meio às lágrimas começou a assistir aos vídeos que sua mãe havia gravado para ele antes de falecer. As lembranças apertaram ainda mais seu coração, e ele desabou em prantos, sentindo uma dor imensa pela ausência materna. Nesse instante, uma pena levada pelo vento entrou pela janela e pousou exatamente sobre o celular, como se fosse um sinal de conforto. Tomado pela tristeza e pela solidão, Emir tomou uma atitude impulsiva. Pegou um documento da escola e, sem pensar nas consequências, falsificou a assinatura de Faruk, tentando resolver sozinho aquilo que seu pai não parecia disposto a fazer. Enquanto isso, Ipek foi até Ken e quis saber como estava a sobrinha dele. Ken respondeu que ela estava melhorando. Ipek então deixou claro que não queria se envolver nos problemas que aconteceram, nem estava ali para defender Faruk, mas fez questão de ressaltar que todos sabiam do amor verdadeiro entre Faruk e Sureya. Ela afirmou que Faruk jamais seria capaz de olhar para outra mulher, deixando evidente que a situação foi, sem dúvidas, fruto de um grande mal-entendido. Ken, mais calmo, confirmou que de fato já havia conversado com sua sobrinha, e ela havia admitido que tudo foi um engano. Disse também que ela não tentou tirar a própria vida, e que o ocorrido foi apenas um acidente. Ipek ficou aliviada em saber que finalmente as coisas estavam mais claras. Ken reconheceu que foi enganado pela amiga da sobrinha, que havia alimentado toda aquela confusão, e arrependido, pediu desculpas por toda a confusão que causou na vida de Ipek. Ipek respondeu que ele não precisava se desculpar, pois, na verdade, ele também foi uma das pessoas mais prejudicadas com toda aquela situação. Disse ainda que era grata a ele, pois, graças a esse período difícil, ela conseguiu se reencontrar, descobrir seu próprio talento e evoluir pessoal e profissionalmente. Ken, desconfortável, desviou do assunto, dizendo que aquele não era o lugar certo para conversarem sobre isso e que ela deveria ir embora antes que alguém visse os dois juntos e interpretasse tudo de forma equivocada. Enquanto isso, no hospital, Ozgur conversava com sua amiga, questionando por que ela havia dito a Ken que ela tentou tirar a própria vida por causa de Faruk. A amiga respondeu que, ao vê-la tão deprimida, realmente acreditou que ela havia feito aquilo. Mesmo assim, insistia em culpar Faruk, alegando que se Ozgur não tivesse sobrevivido, Faruk teria sido punido de alguma forma. Ozgur, profundamente envergonhada, deixou claro que a culpa foi unicamente dela e que Faruk não teve nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu. A amiga ficou indignada com a postura dela e lamentou saber que, além de tudo, Sureya poderia ter descoberto todo aquele mal-entendido. Ozgur se mostrou constrangida e, em meio a isso, decidiu enviar uma mensagem para Sureya, pedindo que fosse até o hospital conversar com ela. Na casa de Aden, Adnan contou a Gunis que a psicóloga queria conversar com ela, com Dilara e também com Aden, para que todos, juntos, pudessem resolver as questões pendentes pelo bem do bebê. Gunis concordou, demonstrando estar disposta a colaborar, embora se sentisse visivelmente nervosa com a situação. No carro, enquanto seguiam para o encontro, Garip perguntou a Emine se ela sabia que dia era aquele. Emine respondeu que não, mas Garip fez questão de lembrar que aquela data era muito significativa para os dois. Trouxe à tona uma lembrança antiga, de quando eles eram jovens e Garip estava de partida de Bursa para se casar. Naquela ocasião, Emine correu até a estação de trem e, com o coração aberto, confessou que o amava e que não queria seguir o casamento arranjado, propondo fugir com ele. A lembrança trouxe sorrisos e emoção aos dois, que reconheceram que aquele havia sido um dos dias mais importantes e marcantes de suas vidas. No escritório de Faruk, ele se reuniu com Osman, Akif e Aden. Durante a reunião, Faruk recebeu uma ligação do hospital informando que a assistente, Ozgur, estava oficialmente fora de perigo. Compartilhou imediatamente a notícia com todos, que ficaram aliviados e felizes. Apesar do alívio, Faruk permaneceu pensativo, mergulhado em suas próprias reflexões. Akif, percebendo seu estado, tentou fazê-lo entender que ele não deveria se culpar por tudo, lembrando que Faruk tinha o hábito de carregar o peso do mundo nas costas, mesmo quando não tinha culpa. Faruk, profundamente abalado, ainda se questionava se de alguma forma Sureya não estava certa. Refletia se, sem perceber, poderia ter dado algum tipo de esperança ou alimentado alguma expectativa naquela jovem, embora não soubesse exatamente o que poderia ter feito para gerar essa interpretação equivocada. No escritório, a secretária de Fikre levou um café para Faruk. Nesse momento, Aden perguntou onde estava Fikre.
e ela informou que ele estava no escritório e que já havia tomado pelo menos 4 xícaras de café. Aden, preocupado, pediu que não dessem mais café para Fikre, solicitando que a partir daquele momento levassem apenas chá. Ele ainda aproveitou para perguntar sobre a mãe da secretária, e ela respondeu que estava melhorando, graças a um bom médico que conseguiram a tempo, e em seguida se retirou. Faruk, curioso, quis saber o que havia acontecido e Aden explicou que a mãe dela estava muito doente, mas felizmente conseguiu se recuperar. Aden ainda recomendou que, se ela precisasse de folga, que fosse prontamente liberada, pois ela estava passando por um momento delicado. Enquanto conversavam, surgiu a dúvida sobre o horário em que quem chegaria. Faruk demonstrou preocupação, torcendo para que ele não fosse causar mais problemas. Logo após, a secretária entrou e informou que quem já havia chegado. Naquele mesmo momento, Sureya chegou ao hospital para conversar com Ozgur, após receber uma mensagem dela. Enquanto isso, no escritório, quem foi cordialmente cumprimentado por todos e Faruk comentou que estava feliz em saber que sua sobrinha já estava fora de perigo. Quem agradeceu a todos pela consideração. No hospital, a conversa entre Sureya e Ozgur foi intensa e reveladora. Ozgur, com lágrimas nos olhos, assumiu toda a responsabilidade pelos acontecimentos. Disse que tudo foi fruto de um erro dela, que interpretou mal as atitudes de Faruk, que sempre a tratou com respeito e consideração, sem jamais ultrapassar os limites. Explicou que as ligações e os pedidos de trabalho que recebia à noite faziam com que ela se sentisse especial, levando-a a confundir os sentimentos. Ozgur foi clara ao afirmar que Faruk sempre deixou muito claro que a considerava como uma irmã e que o amor dele por Sureya era absoluto e inquestionável. Reforçou também que não tentou tirar a própria vida, que tudo não passou de um acidente e que toda a confusão foi causada por sua amiga, que enganou quem, fazendo-o acreditar em algo que nunca aconteceu. Ela, arrependida, pediu sinceras desculpas a Sureya, reconhecendo que todo o erro foi dela e que Faruk nunca teve qualquer culpa. Sureya, mesmo extremamente magoada e ferida, reconheceu a coragem de Ozgur em assumir seus erros e dizer a verdade. Disse que, apesar da dor, desejava que ela encontrasse o verdadeiro amor e que, dali em diante, passasse a ser a protagonista da sua própria história, se respeitando e se valorizando. Sureya finalizou desejando que ela se recuperasse bem e seguisse em frente com mais amor próprio. De volta ao escritório de Faruk, quem, demonstrando arrependimento, declarou que lamentava profundamente tudo o que havia acontecido e toda a confusão que causou. Como gesto de encerramento de seu ciclo, decidiu vender suas ações para Dilara, oficializando sua saída definitiva da empresa. Antes de partir, pediu para conversar a sós com Faruk e contou que sua sobrinha havia confessado que não tentou tirar a própria vida e que Faruk não teve qualquer responsabilidade sobre tudo aquilo. Disse também que, apesar de tudo, sempre teria carinho por Faruk, como um amigo e irmão, e que estava se despedindo para seguir outro caminho. Assim que quem deixou o escritório, Faruk ligou imediatamente para Sureya, que naquele momento saía do hospital após conversar com Ozgur. Sureya contou que havia recebido uma mensagem de Ozgur pedindo aquele encontro e que, durante a conversa, ela admitiu que tudo não passou de um grande mal-entendido, fruto de sentimentos confusos. Ozgur havia deixado claro que Faruk não tinha culpa de nada e que tudo foi gerado pela confusão que ela mesma criou em sua cabeça. Faruk respondeu que já sabia de tudo, pois quem havia acabado de lhe contar. Informou também que quem estava vendendo suas ações para Dilara e quis saber se Sureya iria para a escola. Ela confirmou que sim, dizendo que depois conversariam melhor. Em seguida, encerrou a ligação, ainda com o peso de tudo que havia acontecido entre eles.